E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as leituras e reações para o middle linebacker, o nosso Mike, em um pacote 4-2-5 com o front alinhado em over. Nesse caso, nós teremos o Mike jogando pelo gap A forte, ou seja, agora o linebacker está jogando por um gap onde os dois formadores, center e guard, estão cobertos por algum defensor. Isso torna a leitura um pouco diferente da do Will. Como eu expliquei no vídeo sobre a Triangle Read, ou leitura do triângulo, temos uma progressão de leituras para o linebacker, onde ela começa no OL base, passando pela confirmação ou conflito no backfield, tá? Podendo progredir para a terceira parte, que é a leitura da principal ameaça de bloqueio. Para o Mike, o OL base ele pode variar, visto que os dois formadores do gap estão cobertos. Alguns treinadores definem o padrão de leitura sendo o guard, enquanto outros treinadores definem o padrão como sendo o center. As duas formas podem ser corretas, tá? O que vai diferenciar são os estímulos que esse Mike irá ler, tá? Então é importante definir um padrão e guiar o nosso linebacker por ele, tá? A gente pode também ensinar as duas formas para o nosso Mike, tá? Precisamos apenas dosar se vale a pena a gente trabalhar com muitas informações e definir elas de jogo a jogo, com base na tendência do ataque. Nesse jogo aqui o guard é mais expressivo, vamos ler guard. Nesse jogo aqui o center é mais expressivo, vamos ler center. Bom, se o nosso linebacker consegue dominar as duas formas e sabe diferenciar elas de jogo a jogo, perfeito. Agora, se a gente não dispõe de muito tempo de treino, se o nosso linebacker tem um pouco de dificuldade de assimilar, talvez valha a pena a gente definir um padrão. Vamos ler sempre center, vamos ler sempre guard, e aí deixar esse nosso jogador com menos informação, que naturalmente ele vai reagir mais rápido, e vai trabalhar melhor aquilo que ele sabe. Bom, eu gosto bastante de definir um padrão, tá? E esse padrão é o guard. Por quê? Porque aqui no Brasil, normalmente, guards são mais expressivos que center. Então isso facilita um pouquinho a leitura do linebacker. Então, nesse vídeo e nos vídeos da sequência para o Mike, nós vamos ler sempre o guard. Então, esse guard vai ser a nossa leitura inicial do triângulo, ok? Bom, esse guard, tá, mesmo estando coberto, vai sempre nos dar um estímulo inicial. E após receber esse estímulo inicial, como manda a regra da Triangle Read, nós progredimos ao backfield, para a parte de confirmação e conflito. Então, podemos definir a nossa resposta, a nossa reação na jogada, conforme aquilo que o ataque nos oferece. Nesse primeiro vídeo, eu vou abordar o estímulo de base block, tá? E eu também vou falar um pouquinho sobre combo block. A gente vai ver mais para frente o porquê de eu trabalhar os dois estímulos em conjunto. Base block ele é um bloqueio onde o jogador de linha ofensiva traciona o defensor para fora do campo, em um ângulo de 45 graus mais ou menos. É um bloqueio semelhante ao down block. A diferença é que o down a gente empurra o defensor para dentro, enquanto que no base a gente empurra o defensor para fora. Mas o ângulo de bloqueio ele é o mesmo, tá? Quando o Mike recebe esse estímulo inicial, é sinal de que o guard está tentando jogar o defensive tackle para fora. E isso nos indica, inicialmente, uma possibilidade de corrida no nosso gap ou para o lado oposto do center. Lembrando que o OL ele sempre bloqueia para longe do ponto de ataque da corrida. Nesse caso aqui, com essa ideia já definida então sobre a possibilidade inicial, nós iremos progredir ao backfield. Nesse momento, se o back estiver vindo na direção do nosso gap, pronto, matamos a jogada e reagimos. Aqui, downhill, certo? Essa situação ela é bem comum em conceitos como a inside zone, por exemplo. O guard ele vai jogar o defensive tackle para fora, o center ele vai combar com o guard do backside e subir em direção ao Mike. Por isso, então, ele precisa identificar cedo a jogada, tá? E reagir downhill para conter a corrida lá na linha de scrimmage. Outra possibilidade dentro desse mesmo estímulo e dessa mesma confirmação é a corrida não ser mais uma inside zone, mas sim uma power. Nesse caso aqui, algum OL lá do backside vai realizar o pull e vai entrar nesse gap aberto. Bom,
O Mike tem o seu estímulo e tem a sua confirmação. Então, ele estará downhill pelo gap. Logo, né, no momento que ele chegar na linha de scrimmage, ele vai conter esse pull pelo ombro externo. E aí o Will, né, que é o backside linebacker, vai acompanhar a jogada, né, vai acompanhar os números que o ataque acrescenta no play side e vai preencher o ombro interno desse cara, matando a jogada. Como eu mencionei lá no início, outra possibilidade é o combo block. Nas situações mais comuns que nós enfrentamos, o combo ele acontece entre guard e tackle, tá? Com um deles progredindo para o Mike. Eu abordo esse tipo de combo junto com o estímulo de base block, porque normalmente a gente vê ele nos conceitos trap e speed option, tá? Sendo que geralmente o tackle é o cara que progride para o segundo nível. O passo inicial desse guard, às vezes, ele é semelhante a um reach block, tá? Onde ele tenta ganhar o ombro de fora do tackle, né, o tackle defensivo. Mas o que eu mais vejo acontecendo aqui no cenário do FABR é esse guard dar um passo mais próximo de um base block que de um reach block, tá? Onde, com o contato lá do offensive tackle, é que esse guard vai conseguir, né, assumir o ombro de fora do defensive tackle. Então, para o Mike, o primeiro passo, né, ele é o mais importante. E eu vejo esse passo bem mais próximo de um base block que de um reach block. Por isso, então, que eu abordo, né, o combo block aqui junto com o estímulo de base. Tá? Em todo caso, ao identificar esse passo do guard em direção ao tackle e ler ele, né, como um base block, ou um bloqueio muito parecido com o base block, com uma ideia inicial, né, semelhante, né, mesmo que acabe sendo para um combo, tá? O Mike ele tem em mente a possibilidade inicial de que a corrida no seu gap, né, ou no lado oposto ao center. Então, aí ele vai progredir para o backfield, né, como o padrão da Triangle Read manda. E aí, se ele vê o back indo para fora desse guard, ou seja, né, esse back está indo para fora, está diferindo daquela nossa ideia inicial, então nós temos um conflito, tá? Quando estamos em conflito, o que a gente faz? Passo 3. O nosso passo 3, então, ele passa a ser acionado, ou seja, leitura da principal ameaça de bloqueio na jogada, que nesse caso aqui, naturalmente, né, vai ser o offensive tackle, tá? E aí, né, é aqui que a gente verá o combo acontecendo, né, com um deles progredindo. Normalmente, quem progride para o segundo nível é o offensive tackle, tá? Bom, aqui então nós vamos matar a jogada, né, como uma tentativa de corrida, por fora desse offensive tackle. Se a corrida for uma trap, nós teremos um pull do backside vindo, né, para realizar um kick out no end. E nesse caso aqui, tá, nós ainda teremos a comunicação do outro linebacker, visto que quando tem pull a gente comunica. Com isso, então, nós matamos a jogada e reagimos. Alguns treinadores mandam o Mike agredir o gap A em downhill, tá, e o Will acompanhar o pull lá fora e preencher o espaço. Mas eu prefiro que o Mike saiba progredir na triangle, tá, e com esse tackle subindo para o segundo nível, ele saia por fora, né, e preenche o espaço lá no topo, deixando então que esse backside linebacker feche o espaço interno, tá? Mesma ideia do que eu mencionei lá nos vídeos anteriores sobre as leituras do Will, certo? Outro conceito que nós podemos ver com esse conflito é o speed option, ou seja, agora não tem mais o pull, apenas o QB fazendo a leitura do edge, tá? Se o edge então ficar com o QB, ele joga a bola para o back. Se o edge for no back, o QB fica com a bola. Basicamente essa, né, é a leitura que o quarterback faz em cima desse edge defender, tá? O estímulo e a confirmação são bem parecidos, tá, com a situação anterior. A diferença está no backfield agora, pois agora o QB ele não estará entregando a bola para o running back diretamente, mas sim se movendo lateralmente com ele. Tá? Isso facilita bastante a identificação da jogada como uma speed option. A resposta para o Mike ela também é variável e ela varia conforme o sistema de jogo da defesa. Em todo caso, tá? Ele precisará sair por fora do offensive tackle, né? E como o coordenador defensivo definir aí, né? Ele vai guiar a dupla edge / Mike.
tá? E vai definir a reação desses dois. Um desses dois jogadores vai jogar pelo quarterback, enquanto o outro jogador vai jogar, né, pelo running back. Assim a defesa então consegue fechar as duas ameaças e manter-se segura então contra esse conceito. Mas é importante que a gente saiba progredir na nossa triangle, né, identifique o base block, que acaba virando um combo, né, vai para o backfield, nesse caso aqui criou-se o conflito, progride para a parte 3 do nosso triângulo, que é o tackle, vê esse tackle combando e tentando subir para o segundo nível, né, como o quarterback e running back estão indo para fora, a gente sai por fora desse offensive tackle e aí sim cumpre a função, né, que é ou jogar pelo quarterback ou pelo running back, conforme o padrão que o nosso coordenador defensivo montou, beleza?